Olá, sejam bem-vindos a mais um Ame e Lidere. É uma alegria estar aqui com vocês para esse tempo de instrução na palavra e de sermos equipados para aquilo que Deus nos chamou para viver. Queridos, nesses dias onde o Senhor tem feito tantas coisas no meio da igreja, da nossa igreja, uma pergunta veio ao meu coração: qual é o nosso papel dentro do propósito e do plano que o Senhor tem nos chamado a viver? E que tipo de postura nós podemos ter? Qual é o tipo de liderança que nós precisamos exercer? Enquanto eu pensava sobre essas coisas, eu lembrei de uma frase do pastor Bill Hybels, de uma das igrejas mais influentes nos Estados Unidos e no mundo, que ele fala num dos seus livros chamado Liderança Corajosa. Ele diz o seguinte: a igreja local é a esperança do mundo e o seu destino está nas mãos dos seus líderes. E ao ouvir essa frase, eu pela primeira vez pensei, uau, isso é uma frase muito impactante, mas ela me incomodou de certa forma. Eu pensei, mas a igreja está nas mãos de seus líderes? Afinal de contas, a igreja não é do Senhor Jesus? De fato, a palavra do Senhor diz que Ele está preparando para si mesmo uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, para apresentar a Ele. Mas é verdade também que a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, Ele chama os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então vão por todo mundo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. É um fato que a forma que Deus escolheu para preparar a sua igreja, para fazer a sua igreja avançar, foi através de homens e mulheres, de líderes que levassem essa mensagem, que transmitissem esses valores a outros. Mas, pensando sobre isso também, a questão que vem é: que tipo de liderança é essa que o Senhor espera de nós neste tempo? Qual é a postura que nós precisamos ter? E me veio a frase, antes mesmo de lembrar do livro do pastor Bill, essa declaração: nós somos chamados a ser uma liderança corajosa. Eu quero compartilhar com você um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, e versículo 7, que diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse texto é muito poderoso porque fala desse espírito, e esse espírito aqui está em letra minúscula, não é o Espírito Santo de Deus, mas é espírito no sentido de uma essência, de uma mentalidade, de um caráter que Deus implantou em nós para que vivamos a sua vontade. E esse texto diz que esse espírito não é de medo, mas ele é de poder, de amor e de equilíbrio. É uma liderança corajosa. Talvez você está se perguntando, e às vezes se questiona muitas vezes: será que eu estou apto? Será que eu tenho todas as condições para liderar na casa de Deus? O Senhor, Ele nos pede que nós nos abramos, que nós nos sujeitemos àquilo que Ele mesmo está derramando sobre nós. E a palavra do Senhor nos diz claramente que Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E a partir disso, eu quero compartilhar com você algumas coisas que vieram ao meu coração, que nos impedem de viver plenamente essa liderança corajosa, ousada, frutífera, que faz o reino de Deus avançar, que se alegra com tudo que o Senhor está fazendo e participa disso. E um dos obstáculos que tem mais impedido a eficiência da nossa liderança é uma palavra chamada medo. Coragem e medo é uma tensão que nós lidamos constantemente no exercício da nossa liderança. Essa tensão existe o tempo inteiro. Nós somos desafiados a viver com coragem, mas ao mesmo tempo somos assombrados, somos tentados por essa palavra chamada medo. Mas o Senhor, Ele nos chama a viver uma postura, a entender que tem uma resposta de Deus a respeito disso. O que Deus tem a dizer sobre isso? O que Deus tem a dizer a respeito do medo?
E eu vou declarar para você agora aqui, Deus diz, não temas. Há um folclore popular por aí que diz que na Bíblia existem 366 declarações de não temas, para que haja uma para cada dia do ano e uma a mais até para o ano bissexto. A verdade é que de fato não existem 366, mas existem muitas e não precisariam haver mais do que uma, porque o Senhor já disse, não temas. E é interessante que a resposta de Deus para nós nunca é apoiada em argumentos, Deus nunca se explica ou se justifica para nos chamar à coragem, porque Ele mesmo é a garantia, Ele mesmo é o respaldo de que nós podemos confiar e não temer. Mas Ele também nos chama, através da sua palavra, a conhecer as estratégias do nosso inimigo, a conhecer aquilo que nos impede de viver, a vontade dEle, o propósito dEle. E através disso, por causa disso, eu quero compartilhar com você hoje alguns princípios que nós temos que conhecer, algumas verdades que nós precisamos conhecer para viver livres do medo. Nós vamos tratar aqui nesse tempo a respeito de qual a origem do medo, quais os sintomas do medo, quais as consequências que o medo traz. Mas a gente também vai falar sobre coragem. Qual é a fonte da coragem? Né? Quais são os sinais, as marcas de alguém que vive essa postura de coragem? E quais são os resultados, quais são os frutos da coragem? Fique comigo, nós vamos aprender muito nesse dia. Conhecendo nosso inimigo, nós precisamos conhecer. Queridos, para vencer qualquer batalha, nós precisamos entender quais são as estratégias do nosso inimigo. E o medo tem muitas estratégias, ele tem origens, tem formas de tocar a nossa vida. E nós precisamos conhecê-las. Precisamos conhecer primeiramente qual é a origem do medo. Porque muitas pessoas pensam que a questão do medo tem a ver apenas com um temperamento, com questões de personalidade, de cultura ou de um contexto social apenas, mas a palavra de Deus nos mostra que o medo tem as suas origens muito mais profundas do que nós podemos imaginar. A origem do medo acontece quando a perfeita comunhão do homem com Deus é rompida por meio do pecado. O homem vivia em perfeita comunhão com Deus ali no jardim do Éden. Adão e Eva não tinham medo de nada. Eles viviam completamente livres desse mal. Mas a partir do momento que eles pecaram, o medo entrou, começou a fazer parte das suas vidas. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, no versículo 10, que o texto da palavra de Deus diz assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A gente percebe aqui que Adão e Eva, eles sempre estiveram nus quando Deus os criou. Mas a partir do momento que eles pecaram, romperam com esse relacionamento com Deus, eles começam a se sentir desprotegidos. E ao ouvir a voz do Senhor, eles têm medo e eles se escondem. Interessante que antes disso, quais eram as vestimentas deles? Eles se sentiam vestidos pelo amor de Deus, pela paternidade de Deus, pela justiça de Deus. E a partir do momento que eles se separaram disso, o medo entrou. Por que é importante nós entendermos isso? Porque senão nós ficamos num terreno sempre muito superficial, numa análise sempre muito rasa, atribuindo os nossos medos às circunstâncias ou ao nosso temperamento, à nossa personalidade, quando nós precisamos entender que o medo tem raízes mais profundas. Então, todas as vezes que nós somos assombrados pelo medo, nós precisamos sondar em que área da nossa vida, o que aquilo está revelando uma desconexão com Deus. Talvez você esteja pensando, pastor, mas eu sou um líder já na igreja. Eu vivi distanciado de Deus em outro momento, agora eu vivo em comunhão com Ele. De fato, queridos, mas a verdade é também que nós estamos crescendo, estamos sendo santificados no Senhor. E existem áreas da nossa vida que ainda podem estar experimentando uma desconexão com o Senhor. E a partir do momento que nós somos expostos a essas áreas,
então o medo vem. Então o medo tem as suas origens lá no início, no pecado original. E nós precisamos saber disso para lidar com ele nos dias de hoje. Para sermos uma liderança ousada, nós precisamos entender isso. Algo que também o Senhor está nos mostrando é que o medo traz sintomas. Queridos, muitas vezes o diagnóstico de uma doença, ele é alcançado plenamente através dos seus sintomas. Muitas vezes nós não temos ainda a habilidade de reconhecer essas áreas que estão em desconexão com Deus. Então os sintomas, eles vão servir como um balizador para nos mostrar que alguma coisa está errada, né? E os sintomas do medo são vergonha. O primeiro deles é a vergonha. Queridos, nós temos visto em estudos de especialistas na área de psicologia, sociologia, falar a respeito da vergonha, como sendo um sentimento que não serve para nada, porque outros sentimentos desagradáveis, como a raiva, né, como a ira, como a frustração, têm uma finalidade. Apesar de não serem agradáveis ou não precisarem ser levados ao extremos, eles têm o seu lugar, mas a vergonha, ela não tem utilidade nenhuma, porque ela nos paralisa, ela impede que nós nos movimentemos a qualquer tipo de solução. Então, um dos sintomas do medo, da presença do medo, que é essa desconexão de alguma área da nossa vida com o amor de Deus, com Deus em si, pode ser a vergonha. Então, cada vez que nós sentirmos esse sintoma de vergonha, é importante nós observarmos que algo está frágil em nossas vidas e o medo está entrando. O segundo sintoma é a fuga, o que aconteceu ali com Adão e Eva. Eles tiveram medo e eles fugiram e se esconderam do Senhor. E esse é um sintoma muito comum que nos aflige quando nós estamos sendo atacados pelo medo. Toda vez que nós somos colocados diante de uma situação, de um desafio novo, e nós temos o desejo de fugir, de se eximir daquela responsabilidade, com certeza existe uma área de fragilidade onde o medo está operando na nossa vida. Nós não precisamos ignorar isso, nós temos que seguir essa raiz e descobrir que área da nossa vida, em que ponto nós estamos desconectados da presença de Deus, do amor de Deus, a ponto de permitir que esse medo entre e nós manifestemos esse sintoma, o desejo de fuga. Ok? Quais são as consequências do medo? O medo também traz consequências. Como nós lemos lá no início, no texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de medo. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando nós cedemos ao medo na nossa vida, ele acaba nos roubando, o medo rouba a nossa ousadia. E nós estamos falando aqui num contexto de liderança, nós estamos falando aqui de pessoas que se veem, sentem-se chamadas por Deus para manifestar o seu reino e o seu propósito. E a ousadia precisa estar presente nisso, precisa estar completamente fluindo através de nós, mas o medo rouba a nossa ousadia. Uma segunda consequência, que o medo traz, ele nos impede de sermos aperfeiçoados no amor de Deus. O apóstolo João vai dizer, né, na sua epístola, que aquele que teme, ele não é aperfeiçoado no amor, porque o medo pressupõe castigo. E quando ele escreveu essas palavras, ele estava num contexto onde quem era castigado eram os escravos. Os escravos, quando não correspondiam à vontade do seu senhor, quando não entregavam aquilo que lhes tinha sido pedido, eles eram castigados. Então ele está dizendo que quando nós tememos, nós estamos pressupondo um castigo, logo não nos colocamos num lugar de filhos, e sim de escravos. Então o medo nos impede de sermos aperfeiçoados nesse amor de Deus. E ele continua o texto dizendo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. E muitas vezes nós pensamos que esse texto bíblico fala do nosso amor para com Deus. Mas não,
o perfeito amor é o amor de Deus por nós. É neste amor que nós somos aperfeiçoados. E quando nós estamos debaixo da tirania do medo, nós bloqueamos, nós impedimos que esse amor nos aperfeiçoe. E a terceira questão que o medo traz como consequência para nós é o desequilíbrio. A palavra de Deus nos chama a viver uma vida equilibrada. Enquanto eu escrevia sobre isso, eu lembrei-me de uma ilustração que fala que esse equilíbrio exigido por Deus na nossa vida cristã não é muito parecido, não tem muito a ver com uma linha do meio, com um ser morno, 50% para cada lado. Na verdade, tem muito mais a ver com uma pessoa caminhando sobre uma corda bamba, como aquela vara que lhe traz o equilíbrio. E conforme o vento bate, alguma circunstância ameaça desequilibrar essa pessoa, ela pende aquela vara para o lado contrário para retomar o equilíbrio. E esse conceito é muito interessante, porque o que de fato aquela pessoa está fazendo ali é se desequilibrando para se manter equilibrada. Isso é muito interessante, porque o Espírito de Deus é quem nos dá essa capacidade de manter uma vida de equilíbrio. Porque quando nós não temos o Espírito de Deus, quando nós vivemos debaixo da tirania do medo, nós ficamos paralisados. E eu lembrei-me também que quando eu estava no exército, eu fiquei alguns anos na vida militar, nós fazíamos uns exercícios chamados pistas de cordas. E um dos exercícios que era praticado nessa pista era uma transposição de um vale, de uma ponte, que era preciso ser feita através de uma corda. Era interessante porque você deita sobre essa corda e você vai impulsionando, né, o seu corpo para frente com os seus braços, com uma das suas pernas, mas a outra perna tem que ficar solta, como um pêndulo, mantendo o seu equilíbrio. E quando, por algum vento, alguma oscilação da corda, pelo medo, você encolhe essa perna que está fazendo o pêndulo, automaticamente você cai e fica pendurado naquela corda. É interessante que para manter o equilíbrio é necessário deixar essa perna livre, ela servindo como esse pêndulo. Interessante porque o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que o Senhor nos deu, essa mentalidade que o Senhor nos chamou para ter, é uma mentalidade que não é rígida. E o medo traz essa rigidez para nós. Né? É uma mentalidade que nos mantém no equilíbrio. Interessante. Mas também eu quero falar sobre a fonte da coragem. Nós estamos falando muito aqui a respeito do medo, mas Deus nos chamou para sermos uma liderança corajosa. O que é ser uma liderança corajosa? É uma liderança ousada, que ousa em fé, que crê naquilo que Deus está falando, que não se move por vista, que não se move por sentimento, que não se move por circunstâncias, mas caminha na direção daquilo que Deus está falando. Isso vai demandar de nós coragem. Mas nós pensamos a respeito de coragem sempre como uma característica, uma qualidade inata das pessoas. Mas a coragem, ela é desenvolvida através de princípios da palavra de Deus. Nós vamos aprender a respeito disso também. A coragem, a ousadia, ela está enraizada naquilo que Cristo fez por nós, na revelação do que Cristo fez por nós. Da mesma forma que o medo tem as suas raízes nessa desconexão com Deus, a nossa coragem está enraizada, fundamentada na revelação do que Cristo fez por nós. Olha esse texto no livro de Hebreus. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Esse texto está em Hebreus 10, o versículo 19 e o 20. E ele nos diz que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Mas essa ousadia vem da onde? Vem do fato de sabermos que Jesus penetrou o véu, com a sua, foi o rasgar da sua própria carne, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Ou seja, aquele lugar de relacionamento, de conexão com Deus, que foi perdido lá atrás, ele foi recuperado, ele foi resgatado em Cristo.
Então essa revelação do que Cristo fez por nós é que nos dá coragem, é que nos dá a ousadia. Então nós precisamos entender isso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente do seu temperamento, independente da sua condição social, independente da sua cultura, nível de instrução, de ensino, ele pode ser uma pessoa extremamente corajosa. Podemos ser extremamente corajosos, porque a fonte, a raiz da nossa coragem está na revelação do que Cristo fez por nós. Amém? Glória a Deus por isso. Quais são os sinais, quais são as marcas dessa vida corajosa? É importante nós entendermos isso também, porque muitas vezes a gente atribui a coragem apenas à demonstração de força, de valentia, mas existem muito mais elementos e muito mais importantes que são sinais, que são marcas de uma vida corajosa. E isso também pode ser desenvolvido, pode ser aprendido por nós. Vamos ver aqui o primeiro. Primeira marca de uma vida, de uma liderança corajosa. Nós estamos aqui lembrando sempre que nós estamos falando para líderes, para pessoas que estão sendo chamadas por Deus para liderar. Uma das primeiras marcas é essa disposição de aprender coisas novas, de se abrir para novas perspectivas. Queridos, há um texto na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 8, que diz o seguinte, ele fala antes disso de uma série de qualidades que nós podemos agregar umas às outras: perseverança, fé, bondade, sabedoria. E ele vai falando que é um processo de ir agregando uma após a outra. Mas no versículo 8 ele diz que se essas qualidades existirem e permanecerem em nós, nós nunca deixaremos de ser operantes e frutíferos. Interessante que a coragem, ela é desenvolvida por uma disposição de aprender coisas novas. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não sei, porque eu nunca fiz, porque eu não sei como fazer. Nós abrimos mão de dar um passo naquilo que Deus está nos chamando, porque nós achamos que não estamos capacitados para isso, porque nós nunca fizemos, porque nós nunca tivemos uma experiência. No entanto, esse texto está nos mostrando que é a nossa disposição de aprender coisas novas, de se abrir para novas perspectivas, é que faz com que nós sejamos frutíferos. Então, uma das marcas de uma liderança corajosa é a disposição de aprender coisas novas, é a disposição de enxergar as coisas por outro ângulo, sabe? É de receber instrução. Uma segunda marca que uma liderança corajosa apresenta é uma forte disposição de aprender com outros. Queridos, nós somos sempre limitados. Por mais capazes que nós possamos ser, por mais habilidade natural que nós tenhamos, tudo aquilo que nós sabemos, nós recebemos por meio de outros. Uma liderança corajosa é uma liderança que não tem medo, que não resiste esse processo de aprender através de outros. Queridos, há um texto em 1 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 7, a parte B, que diz assim: e o que tens que não tenhas recebido? E se recebeste, qual o motivo do seu orgulho? Na verdade, o apóstolo Paulo está exortando os irmãos da igreja de Corinto, que estavam vivendo disputas, partidos, pessoas dizendo que eram de um, que eram de outro, que gostavam mais desse líder ou daquele outro. E ele confronta essa imaturidade deles, e quando chega no versículo 7 do capítulo 4, ele diz assim: o que você tem que não tenha recebido de outros? Se nós fizermos essa pergunta para nós mesmos, o que eu tenho, o que eu sei que eu não tenha recebido de outros? Poucas coisas, pouquíssimas coisas nós temos de forma natural, intrínseca a nós. Mesmo essas qualidades, essas habilidades, elas sempre são desenvolvidas dentro de um contexto de relacionamento. Uma liderança corajosa é uma liderança que não tem medo de aprender com outros irmãos. Porque, afinal de contas, como o texto da Bíblia diz, tudo que temos, nós temos porque recebemos de outro. E se recebemos de outro, não há motivo de nos orgulhar. Então, uma liderança corajosa aprende
com outros irmãos. Seguindo aqui nas marcas de uma liderança corajosa, ela tem uma disposição de expor fraquezas e limitações de maneira leve e sincera. Queridos, já passou o tempo da liderança dos super-heróis, super-homens, super-mulheres, pessoas que não expõem as suas fragilidades, que não expõem os seus limites, que tentam passar a imagem de que são perfeitos. Sabe, esse perfil de liderança é um perfil que está fadado ao fracasso. Primeiro, porque ninguém consegue sustentar uma vida dessa forma. Depois, se tentar fazê-lo, vai cair num lugar de hipocrisia, vai cair num lugar de falsidade, o que vai destruir completamente a sua influência como líderes. Então, uma liderança corajosa é uma liderança que tem essa disposição de expor, de falar abertamente, de maneira leve, sincera, sobre as suas fraquezas, sobre as suas limitações. Em Romanos 7, o apóstolo Paulo revela a sua total incapacidade de viver a vida cristã, se não for pela graça de Deus. Sabe, ele dedica o capítulo inteiro quase da carta aos Romanos para dizer que até o bem que ele já sabia que devia fazer, ele não era capaz de fazer, sozinho, na própria força do braço, mas que ele era capacitado por Deus a viver essa realidade. Queridos, então uma liderança corajosa tem disposição, tem uma mentalidade de que pode, de maneira sábia, de maneira madura e prudente, compartilhar as suas limitações e fraquezas também. A coragem, como eu disse, ela está muito associada à demonstração de força, de poder, mas nada exige mais coragem de alguém do que falar abertamente sobre as suas fraquezas e seus limites. Queridos, não tenha medo, você que é líder, você que lidera uma célula, você que é um discipulador, você que lidera uma rede, não tem problema de falar sobre os seus limites, de falar abertamente. Isso, ao invés de trazer problemas para você, se for feito da maneira correta, pode alavancar em muito a sua liderança, encorajando as pessoas que estão com você a também falarem abertamente sobre as suas dificuldades, a cooperarem uns com os outros, a serem encorajados a crescer e não esconder as suas fraquezas. Uma liderança corajosa. Quais são os frutos? Quais são os resultados dessa postura, dessa mentalidade de coragem na nossa liderança? Quando nós entendemos o medo, nós entendemos as raízes do medo, como ele se manifesta, quais são seus sintomas, mas também como nós podemos vencê-lo por meio da presença do Espírito de Deus, por meio de uma comunhão profunda com o Senhor, mas acima de tudo desenvolvendo a qualidade da coragem, daquilo que o Senhor nos propõe a viver também. Nós vamos alcançar resultados que nunca imaginaríamos, que nunca poderíamos alcançar, simplesmente com as nossas capacidades naturais. Quando nós nos abrimos para essa mentalidade de coragem, a coragem segundo Deus, o primeiro resultado que acontece, Deus, ele é glorificado através das nossas vidas. As pessoas, como eu disse antes, elas são encorajadas a viver o que nós temos vivido. Querido, todo líder que passa a imagem de um super-homem, de uma super-mulher, ele pode atrair as pessoas por um determinado tempo. Mas tão logo as pessoas comecem a se aproximar dele, ou elas descobrirão as suas fragilidades, ou elas se sentirão extremamente desencorajadas de trilhar o mesmo caminho. Porque elas vão olhar para as suas próprias debilidades, vão olhar para as suas próprias fraquezas e, ao se comparar com aquela performance maravilhosa do líder, que não tem defeitos, elas vão desanimar. E não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Liderar é liderar pelo exemplo, com os nossos acertos, mas também com as nossas fraquezas, falando como nós estamos lidando com elas, como nós estamos nos comportando diante dos nossos limites. E as pessoas que estão conosco vão se sentir encorajadas a viver o que nós temos vivido. Esse é o segundo ponto dos resultados que essa mentalidade de coragem traz. Terceiro ponto,
realidades são transformadas pelo poder de Deus que atua por meio de nós. Queridos, nós começamos a ver não apenas mais pessoas, não apenas famílias, não apenas grupos, mas realidades e comunidades inteiras sendo transformadas através de uma liderança corajosa, de uma liderança que se dispõe a aprender, que se dispõe a demonstrar suas fraquezas, que deseja honrar a Deus através do seu dom, que não tem medo de se mostrar e de encorajar as pessoas a viver o que elas têm vivido também. Realidades são transformadas, contextos são transformados por meio dessa liderança. Em Atos, no capítulo 8, do versículo 4 ao 8, nós temos uma descrição maravilhosa de Felipe, né, que é chamado de Felipe Evangelista, mas ele era um diácono na igreja primitiva. Ele vai para uma cidade e ele ali começa a pregar o evangelho e por meio dele sinais, prodígios são feitos naquele lugar. Pessoas foram curadas, demônios foram expulsos e toda a cidade começou a se juntar a ele. E a Bíblia diz que eles glorificavam a Deus e ali houve grande alegria. Houve grande alegria. Inclusive, essa cidade toda, durante muito tempo, ela foi iludida por um homem que chamava para si, que arrogava para si poderes mágicos. E esse homem era um charlatão ali, que durante muito tempo enganou aquele povo. Mas a partir do momento que eles viram o poder de Deus agindo através da vida de Felipe, eles deixaram de seguir aquele homem e passaram a seguir Felipe. E nesse inteirinho, o próprio homem que se chamava Simão também foi até Felipe e pediu para ser batizado, né? Depois ele teve uma recaída ali, mas ele mesmo não pôde resistir e teve que se render àquilo que Deus estava fazendo na vida de Felipe, que estava apresentando uma liderança corajosa, cheia do Espírito naquele tempo ali. Então o Senhor nos chama a viver isso. Uma liderança corajosa sempre vai trazer frutos. E, mais uma vez aqui eu cito a frase do pastor Bill Hybels: a igreja local é a esperança do mundo e o seu destino está na mão dos seus líderes. Queridos, depois de tudo que nós falamos, essa frase faz muito mais sentido, certo? Nós entendemos que é essa liderança. Não é uma liderança que tenha os maiores títulos acadêmicos. Nada temos contra eles, nada temos contra a capacitação, estudarmos, mas é muito mais do que isso. Deus usou, o Senhor Jesus entregou o seu ministério, tudo aquilo que ele tinha feito na terra para 12 homens que eram incultos, que eram problemáticos, que tinham problemas sérios de caráter, mas Deus sabia o que Jesus tinha feito, implantado no coração daqueles homens. E eles saíram de maneira corajosa, proclamando o Evangelho. Mas agora é a nossa vez. Deus tem nos chamado para viver um tempo, para colher aquilo que Ele tem na nossa geração. Uma liderança corajosa, que entende que a resposta para esse mundo não está nos governos, ainda que eles tenham um papel importante, não está no mercado, ainda que o mercado tenha um papel importante, não está em lugar nenhum. A resposta para esse mundo é a igreja do Senhor. E o destino dessa igreja está nas nossas mãos. Aqueles que o Senhor chamou para liderar o seu povo, para desenvolver os ministérios, para despertar os dons no corpo de Cristo, para que nós possamos transformar a nossa realidade. E eu quero terminar aqui com o texto de Josué 1:9. Talvez o líder na Bíblia para quem Deus mais repetiu a frase: não temas, seja forte e corajoso. O texto diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande, por onde quer que você andar, né? O Senhor está dizendo: não temas, não foi eu que ordenei, seja forte e corajoso. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje também. Seja forte e corajoso, porque o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, Ele estará contigo por onde quer que você andar. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te capacite para viver uma vida corajosa, uma liderança corajosa para a glória de Deus. Amém.